Quantas vezes você já viu um rio limpo no meio da cidade? Poucas ou mesmo nenhuma, não é mesmo? Já se perguntou o porquê disso? Uma das principais causas é a falta de saneamento básico, aliada a pouca ou quase nenhuma conscientização por parte da população e pouco interesse do governo local em instalar sistemas de encanamento e realizar campanhas de conscientização. Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. De acordo com o ranking de saneamento básico feito pelo Instituto Trata Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas não têm coletas de esgoto, representando 45% da população, e somente 50,8% dos esgotos são tratados. A falta de saneamento básico, aliada a outros fatores como pesca predatória, construção de hidrelétricas e desmatamentos de matas ciliares, introdução de peixes exóticos, são responsáveis por colocar em risco cerca de 30% dos mais de 25 mil espécies de peixes continentais registrados no mundo, de acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Uma causa bem isolada, porém que perdura durante muitos anos, é a poluição em decorrência do período eleitoral. Segundo Bredan, para cada tonelada de papel produzido, são consumidos aproximadamente 20 árvores e 100 mil litros de água. Segundo as informações do TSE, nas eleições municipais de 2012, foram necessárias a derrubada de aproximadamente 600 mil árvores e o consumo de 3 bilhões de litros de água no país para a produção deste material. Outro grave problema é a rápida industrialização de áreas antes cheias de fauna e flora, mas que hoje dão lugar a comércio, indústrias e residências que acabam levando à extrema poluição de rios como o Tietê, onde a partir de 1920, com a construção da represa de Guarapiranga, houve um represamento no trecho do rio, e o setor industrial se desenvolveu com grande rapidez ao seu entorno, causando assim uma grande degradação da qualidade de sua água e acabando com a maioria das espécies ali viventes, sobrando apenas cerca de 54 espécimes hoje em dia na parte limpa do seu trecho. Entre as principais espécies ameaçadas de extinção encontra-se o pacu, tendo seus habitats reduzidos às corredeiras pela construção de usinas hidrelétricas, bem como a piabinha, já que os seus ovos eclodem no fluxo da água e com os represamentos dos rios, eles acabam afundando e fixando no substrato, sem conseguir dar continuidade com o desenvolvimento. Além, é claro, do peixe dourado, que além de ser um espécime exótico, é também predador da piabinha. O curimatã é outra espécie em risco de extinção, segundo o ICMBio. Conhecido popularmente também como papaterra, essa espécie é encontrada nas águas de baixa salinidade e sua distribuição é por todo o Brasil, sendo abundante na região norte do país. É um peixe detritívoro, ou seja, se alimenta de restos orgânicos, consumindo o fundo dos rios, como sedimentos orgânicos e vegetais. Porém, o seu habitat natural está perdendo a qualidade devido à mudança no uso indevido do solo para fins agropecuários e urbanos, sem contar do assoreamento, que apesar de ser um processo natural, é intensificado pela ação antrópica. Isso porque, além dos sedimentos e da mata ciliar sendo retiradas, lixos e esgotos são depositados, tendo a perda da vegetação e dificultando a alimentação desses peixes e até mesmo sua reprodução. Outra espécie ameaçada de extinção é o pintado. Ele entrou na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. A analista ambiental Carla Polaz, do ICMBio, acredita que as barragens foram uma das causas da redução de população dessa espécie. As barragens ainda não são apresentadas como fonte de energia limpa. A verdade é que causam impacto nocivo para o meio ambiente, isso porque prejudicam a qualidade da água. Essas barragens fazem com que o esgoto seja lançado em alguns reservatórios, como acontece em São Francisco, onde a principal população de pintado era encontrada e foi reduzida. Esse tipo de poluição produz a floração das algas, causada pela eutrofização. Esse processo se caracteriza pelo aumento de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, o que provoca excesso de fitoplâncton, causando visível mudança na coloração da água. Esse processo causa problemas como redução do oxigênio e, consequentemente, a morte de peixes. Em vista disso, está mais do que claro que precisamos fazer alguma coisa a respeito,
Precisamos parar de poluir e, acima disso tudo, limpar o que já está sujo. Mas como? Primeiro, com programas de conscientização, para que a população possa entender a gravidade que extinguir com espécimes representa no nosso ecossistema como um todo. Segundo, criar punições mais rígidas para punir quem descumprir as leis de proteção ambiental. E terceiro, cobrar de nossos representantes mais investimentos em infraestrutura das vias, saneamento básico e mais postos de coleta ao longo das avenidas, parques e afins. E para solucionar a degradação ambiental da nossa cidade, que atualmente se encontra em uma crise hídrica, são necessárias medidas públicas de preservação e controle dos nossos rios. São Paulo é uma metrópole erguida em cima de rios. Porém, infelizmente, a relação entre natureza e humanidade é somente de exploração. Um dos exemplos são os quilômetros de rios concentrados e canalizados para se ter maior lucratividade, com o mercado imobiliário e com o setor automobilístico, que lucra com a construção de rodovias. Nosso grupo acredita que mudar essa relação seja o ponto principal a ser resolvido. A curto prazo, nossa proposta é que haja um investimento no saneamento para tentar corrigir os erros de manejo que duraram 4 décadas em São Paulo, onde eram despejados irregularmente dejetos industriais e urbanos nos rios e córregos. Podemos seguir de exemplo a gestão londrina do rio Tamsa, que construiu estações de tratamento entre 1964 e 1974, onde a água sequer era considerada potável. Há mais de 2 séculos já é possível encontrar espécies de peixes que habitam lá. Esse é um trabalho constante, e no Tamsa atualmente é retirado 30 toneladas de lixo por ano.